Olá, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast SG na Prática, produzido pelo portal SP Rio Mais. Eu tenho imensa alegria, Fabiano de Paula Porto aqui, receber Luiz Fernando Magalhães, meu companheiro de bancada. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fabi. Ótimo estar aqui mais uma vez. Muito bacana. Hoje estamos com dois convidados especiais aqui para falar sobre um assunto muito relevante, o nosso distrito de São Francisco Xavier. Estamos aqui com o José Roberto Mana, desde 2017, é coordenador técnico do projeto Águas da Mantiqueira e do Programa de Restauração Ecológica e Biocultural da Fundação Toyota do Brasil. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Muito obrigado. Estamos também com o Marcelo Manara, atual secretário de Urbanismo e Sustentabilidade de São José dos Campos, quem trouxe esse projeto para o município. Então, começando, Manara, por você, primeiro bem-vindo. Como que iniciou esse projeto da questão de São Francisco Xavier e fala um pouquinho sobre as características de São Francisco Xavier antes de passar o José Roberto falar do que eles estão fazendo. Legal, Fabiano, é um prazer estar aqui com vocês, estar entre amigos, Fabiano, Luiz, o Beto, e só seria melhor se eu estivesse conversando lá em São Francisco, né? Verdade. Mas falar sobre São Francisco é sempre um prazer enorme, né? Isso nasceu, Fabiano, em 2018, exatamente na discussão no plano diretor da cidade. Então, todas as políticas públicas, diretrizes, a população participando, São Francisco levantou a mão e falou, olha, nós não nos enxergamos nas diretrizes dessa sede do município, que é totalmente diferente, né, desse distrito que é encravado na Mantiqueira, num dos melhores, maiores e mais ricos, né, hotspots do mundo, né, em termos de biodiversidade, de água. Então, devido a essa especificidade, a essa característica, São Francisco solicitou que tivesse uma política pública própria, né, e aceitamos esse desafio, né. E aí começamos a pesquisar como elaborar um plano diretor para um distrito. E aí percebemos que isso não é, né, comum no Brasil, aliás, não existe um plano diretor distrital, né? E aí entendemos que seria o caso de enfrentar esse desafio, como é característica São José dos Campos, né, em termos de inovação. E aí encontramos o projeto Águas da Mantiqueira, que tinha uma linguagem muito próxima daquilo que nós entendemos como potencialidade para uma política pública em São Francisco. Então, para resumir, a política pública, a provocação inicial, a Fundação Toyota veio, depois Fundepag, e vários parceiros hoje estão aí nesse enfrentamento. A grande questão é como a biodiversidade e a água são hoje fatores de negociação, né, numa mesa de negociação baseada na justiça socioambiental, em que a Dona Maria e o seu Zé, que estão ali preservando aquela nascente, ele pode se servir do poder público, oferecendo serviços públicos de qualidade, porque ela preserva a água e preserva a biodiversidade. A essência da busca do Plano de Ação Distrital de São Francisco Xavier é esse, promoção de desenvolvimento humano baseado numa mesa de negociação com a biodiversidade e a água. Perfeito. E, José Roberto, como que entra o contexto da Fundação Toyota nesse processo? Qual o trabalho de vocês? E fala um pouquinho sobre o que é a Fundação Toyota. Sim, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A Fundação Toyota do Brasil foi estabelecida em 2009, num processo de celebração dos 50 anos da Toyota no Brasil. A Toyota tem a sua primeira unidade fora do Japão no nosso país e uma relação muito estreita do entendimento da importância deste país, da cultura e da vida que está aqui. A Fundação se estabeleceu para contribuir na conservação dos biomas brasileiros. Pantanal, o projeto Arara Azul, no Nordeste, a APA Costa dos Corais, e na Mata Atlântica, o projeto Águas da Mantiqueira, que é estudar o território de pequenos municípios numa área estratégica. Uma das maiores concentrações de água mineral do mundo, um dos melhores climas, uma das 100 áreas mais ricas em biodiversidade. Estabelecendo-se ali, a Toyota desenvolveu e desenvolve um projeto de pensar o território a partir da integração dos 3 grandes blocos, as áreas naturais, as áreas rurais e os espaços urbanizados, subdividindo esses territórios em pequenas bacias hidrográficas e uma equipe multidisciplinar realizando diagnósticos de campo em biodiversidade, água, pensando os espaços rurais e urbanizados e buscando a efetiva sustentabilidade. A grande pergunta do projeto é qual que é o limite efetivamente sustentável da presença humana. E para a gente ter esta resposta, é preciso entender o território como um todo.
território da água, a água em si dentro do território, é consumida por tudo que está vivo, pelas plantas e animais domesticados, pela vida silvestre. Pensar o território nos espaços urbanos é entender que o espaço urbano é um ponto de desenvolvimento econômico, mas que interdepende dos serviços ecossistêmicos. Ou seja, tudo que nós fazemos, e a gente sempre soube disso, depende da natureza e de toda a sua riqueza. Agora, o que nós precisamos é buscar políticas públicas em que o conhecimento científico seja efetivamente trabalhado como um ponto de referência para determinar um caminho para o território. Este é o objetivo do projeto Águas da Mantiqueira e nos sentimos muito honrados nesse desafio, junto com a Prefeitura de São José, para fazer com que estes diagnósticos solicitados em biodiversidade, água e economia circular se transformem numa ação diferenciada. É este o grande desafio nosso e a nossa integração. Conhecimento para políticas públicas. Eu vou pegar o gancho no que o Manara falou, do seu Zé, da Dona Maria, e no que você trouxe aí no todo o programa. Né? Sim. O SG, como vocês sabem, a gente fala de meio ambiente, fala de social, fala de governança. Estou vendo que a governança aí é algo muito importante, que já está sendo muito bem colocado. Né? Sim. O projeto já fala, Águas da Mantiqueira, então a gente está vendo a sustentabilidade muito bem ancorada ali. E o social, como é que vocês conseguem mensurar o impacto dessa governança, que é bem aplicada, nessa união do poder público e a Fundação Toyota, na parte social? Justamente a Dona Maria e o seu Zé, como a gente consegue mensurar o programa está sendo também valorizado nesse ponto? Eu penso o seguinte, a riqueza que está ali, ela é de benefício de quem está lá primeiro. Então, dos moradores, a Dona Maria e o Sr. José que estão ali, mas da vida que está lá. E da vida que está no entorno. A água da Mantiqueira irriga boa parte, a maior porção do PIB nacional. Então, é fundamental que se compreenda isto. Então, eles têm que estar lá, mantendo, preservando e permitindo que esta água venha para as regiões metropolitanas de São José dos Campos, de São Paulo, do Rio, e que se devolva caminhos para esta efetividade de proteção. Então, o lado social é reconhecer que esta riqueza mantida tem que ser devidamente respeitada através de investimentos e recursos, pagamento de serviços ambientais e esses encaminhamentos. Então, o centro da nossa preocupação política integrada é buscar caminhos para compensação deste cuidado. Quem mora na Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier, tem um privilégio e uma responsabilidade. E esta responsabilidade precisa ser partilhada com todos. Né? E eu vou pegar dessa frase. É um privilégio e responsabilidade. Sim. Porém, nós temos que entender onde que isso encaixa a oportunidade. Perfeito. Então, o social, nós temos que ter uma grande chamada para que a necessidade de se preservar a biodiversidade e a água, lembrando que essa água de São Francisco Xavier, para contextualizar, desde qualquer nascente em São Francisco, alimenta o Rio do Peixe, que forma o reservatório do Jaguari, que é um dos formadores da bacia do Rio Paraíba do Sul. Isso daí forma, em termos de macro-região, uma das regiões mais pujantes do mundo, em termos de complexidade urbana, industrial e econômica. Nós estamos falando de 3 regiões metropolitanas, São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro, que dependem dessa água da nascente da Dona Maria. Né? Então, nós precisamos entender esse contexto de inserção, porque a Dona Maria, o seu Zé, que ajuda a preservar essa nascente, está contribuindo para produzir 20% do PIB nacional. Então, contribui, logicamente, sem saber. Sim. Agora, essa política pública, ela pretende, através de novos conceitos como a bioeconomia, a economia circular e a economia compartilhada, gerar a relação tão famosa ganha-ganha, que esse é a essência do desenvolvimento sustentável. Né? Então, a questão social nós conseguimos levar, através da política pública, a oportunidade que essas pessoas possam ter o seu desenvolvimento humano, a sua qualidade de vida, a sua dignidade de vida, seja na atenção aos serviços públicos. Então, resumindo,
a senhora preserva a água, o seu filho vai ter uma escola digna, a senhora vai ter condições de transporte, vai poder envelhecer na área rural, vai ter acesso a um sistema público de saúde, porque a senhora preserva essa água tão fundamental. Então é aí que está o encaixe do social, porque nós temos que prover, através da política pública e de serviços públicos de qualidade, né, essa atenção a essas pessoas que estão participando da preservação de uma das regiões, de um dos biomas mais importantes do mundo. Talvez, acho que eu até esclarecer na pergunta aqui. Sim. Obrigado, isso já dá uma ideia e parabéns mais uma vez pelo projeto. Nos relatórios, a gente consegue ter acesso, ler as pessoas, o tio Zé, a Maria, tal, sendo beneficiada pelo projeto? Essa é a ideia, é a política pública, porque, vamos lá, a construção de um plano diretor, ela resulta de um grande pacto com a sociedade. Não é uma política pública que está sendo feita no gabinete da prefeitura. Perfeito. Ou na equipe técnica da Fundação Toyota, ou então nos vários parceiros que nós temos, ONGs, comunidade, associações de bairro que estão se engajando nesse processo de discussão, né? Então ela tem que ser ampla, participativa, democrática, transparente, que gere a oportunidade dessas pessoas trazerem as suas ansiedades, e cabe a nós, né, decodificar e trazer a ansiedade no formato de um artigo de uma política pública, e mais do que isso, que ela não fique empoeirada numa gaveta, que seja auto-aplicável, como é o exemplo do Plano Diretor Zoneamento de São José dos Campos. E esse estudo ele tem gerado alguns insights, já alguns resultados nessa fase de diagnóstico que vocês estão. O que vocês têm observado de característica, quais foram os resultados obtidos e quais as áreas que vocês estão atuando no plano gestor, porque tem muitas áreas, né, envolvidas. Fala um pouquinho dessas áreas e os resultados preliminares que vocês já estão obtendo. Depois, Manara, você comenta um pouco como está sendo isso. São Francisco Xavier está na encosta da Serra da Mantiqueira, uma porta de entrada para essa região especialíssima dentro da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma muito ameaçado e a Mantiqueira é especialmente importante por sua localização, mas pela vida que está ali. Nós temos uma riqueza excepcional. Eu diria que se nós tivéssemos que comparar duas grandes formações florestais que existem no Brasil, a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica é um container de pérolas e a Mata Atlântica, no que sobrou, uma pequena caixinha de diamantes, absolutamente especial por conta do relevo, por conta da localização, do clima. Esse tesouro de São Francisco Xavier, que é São Francisco Xavier, o tesouro de São José dos Campos e de todo o Brasil e do mundo, tem uma riqueza muito grande em todos os espaços. A vegetação tem espécies raras, endêmicas, ameaçadas, representativa de grande parte da Serra da Mantiqueira por conta da localização nas encostas. Você vai de altitudes de 700, 800 metros, ultrapassando quase 2.000 metros. Então, formações florestais, campos naturais, potenciais plantas que são inimagináveis para a maioria das pessoas, como, por exemplo, a erva mate, ocorre em São Francisco Xavier, nas áreas elevadas, se constituindo aí um potencial para a bioeconomia fantástico, porque é material de lá, né, que é explorado no sul do Brasil, mas que está presente aqui. Na fauna, de mamíferos a insetos, todos os grupos extremamente bem representados, dos grandes gatos e predadores, dos grandes felinos, a anfíbios absolutamente singulares, endêmicos e ameaçados. Ou seja, a gente tem uma porta de entrada da riqueza excepcional da Mata Atlântica. Toda esta riqueza está sendo pensada como base para o zoneamento ecológico e econômico. De que forma? Se a gente respeita as áreas de vida e se a gente entende o movimento de animais e plantas, as estradas precisam ser perenizadas com todo cuidado. A arborização dos espaços rurais precisa acontecer em respeito a toda essa vida que está. Então, o que a gente percebe? Que se a gente cuida do externo, a gente vai trazer caminhos de segurança e sustentabilidade, além do pagamento de serviços ambientais. Então, é um refinamento da qualidade elevada a um ponto nunca antes experimentado. Dentro de toda essa riqueza, nós estamos trabalhando com uma métrica chamada vazão ecológica, que é o cálculo de água efetivamente utilizado por tudo que está vivo. Quando a gente fala de água, ela é para o consumo humano? Claro que sim.
mas ela é para a agricultura, ela é para a pecuária e é para a vida silvestre como um todo. Existe um artigo científico que para mim é muito emblemático, que diz assim, a pergunta é, quanto de água um rio necessita? Pense nisso. O rio precisa de água para si mesmo, para a vida que está ali. Sim. Se a gente olha isto com respeito, nós vamos tirar uma quantidade menor e descentralizada. Então está se surgindo ali um caminho e insights para dizer, olha, precisamos de um outro sistema. Esse país, nós estamos no Brasil, um país de rios, e os rios fornecem um tesouro em todos os espaços, e os sistemas descentralizados de captação devem ser um dos caminhos. Junta com tudo isso, a bioeconomia, no exemplo que eu estou falando sobre potencial sobre a erva mate, mas também as sementes florestais. Nós fizemos um primeiro exercício de capacitação técnica de mulheres coletoras de semente, inspirado na Amazônia, acontecendo aqui em São Francisco Xavier, mostrando um caminho de sustentabilidade. Então, o que é que nós sabemos? 62% do território de São Francisco Xavier é de remanescentes florestais e campestres. Em todos eles, uma riqueza excepcional. Nas 15 bacias delineadas por nós, encontramos uma riqueza única. Fizemos a mensuração dos rios. Um rio na frente do outro dá 928 quilômetros. Se você pega um morador de São Francisco Xavier na frente do outro, né, na Praça Central, não chega no Portal. Se você pega um rio na frente do outro, chega no Rio Grande do Sul. Um lugar emblemático hoje para se pensar mudanças climáticas. Né? Sem dúvida. Então, o tesouro que está ali, que São José dos Campos sempre teve, está sendo descoberto agora com critério e cuidado. E esse critério e cuidado é o planejamento do território, é o cuidado em que todos têm que participar. Eu quero enfatizar, Fundação Toyota, Fundepag, Prefeitura, diversos projetos importantes, diversas associações, Projeto Primatas, Jacutinga. Eu nunca vi um lugar com tanta inteligência, com tanto conhecimento, com associações importantes como Regenera, Associação Território São Francisco Xavier. A sociedade civil ali é pujante e esta política é de integração. Nós estamos realizando um diagnóstico e costurando esta colcha de retalhos maravilhosa, de inteligência coletiva, com muito trabalho, com muito cuidado, de trazer todo mundo junto numa ação diferenciada. São José dos Campos já está sendo, mas vai se tornar uma referência de sustentabilidade para esse país. Manara, se me permite, só para corroborar com a sua informação, segundo os dados da Agência Nacional de Águas, em 2019, infelizmente, acho que não melhorou, sim, são 83 mil quilômetros de rios poluídos no Brasil. Uhum. A importância, na ISOS Mata Atlântica tem dados também, que mais de 75% dos rios do bioma mais importante, que é a da Mata Atlântica, eles estão de ruim para péssimo, ou seja, não dá para recreação, não podemos usá-los para recreação, para agricultura, por exemplo, com mudanças climáticas, que é um fator importante, os rios vão ser determinantes para isso. Uhum. O café que é produzido aqui no sul de Minas talvez tenha que migrar para o sul do país, a soja no centro-oeste talvez tenha que migrar mais do sul, e os rios seriam importantes. Então, é muito importante essa consciência que vocês estão trazendo, porque a gente não sabe a importância, melhor, a gente sabe, mas não entende a importância de um rio. Né? E é aquela coisa que a gente sempre falou, que o Pedro Oliva trouxe, que o rio no Brasil ele é sempre atrás. Né? Se você pegar a Austrália, pegar a Flórida, por exemplo, o rio está na frente. A sujeira é jogada no rio, 30 segundos depois aquele problema não é meu mais. Né? Então, é mais uma vez destacar a importância do projeto, né? E principalmente da prefeitura e da iniciativa privada e todas a que compõem, né, o projeto. Qual que é o papel da prefeitura nessa articulação? Já falou de você unir diversas frentes para garantir que no final das contas aquilo sirva ao bem comum, tanto humano quanto ambiental. É importante dizer que essa política pública não é um programa ambiental, né? Então, perfeito, embora tenha essa carga, né, extremamente relevante de reconhecimento de território, reconhecimento das potencialidades, reconhecimento da importância da interação da biodiversidade da água com a população humana, é uma política pública multitemática. Perfeito. Ao mesmo tempo em que a Fundação Toyota está identificando espécies da flora ameaçadas de extinção lá, nós estamos consultando a Secretaria de Educação para saber qual é o projeto futuro para o ensino das crianças lá.
Nós estamos conversando com a Secretaria de Saúde, a Unidade Básica de Saúde lá, a segurança, todo esse incremento de população, pessoas vindo de vários locais, também tem os seus reflexos em termos da dinâmica de uma cidade, né? E aí, o plano diretor, plano de gestão distrital, também olha para isso. Então, o componente ambiental ele é um eixo estruturante de toda a política pública, mas a prefeitura está levando como o desenvolvimento de diretrizes setoriais em todas as pastas, né, em todas as 14 secretarias, querendo saber cultura, educação, saúde, segurança, mobilidade. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos discutindo a preservação dos mananciais, a importância da nascente, nós precisamos entender qual é a ansiedade da mesma Dona Maria do Seu Zé, como é que ela se desloca. Tem ônibus? Porque para ela, para a percepção de vida cotidiana das pessoas, nesse momento, talvez seja muito mais importante e relevante para uma política pública de desenvolvimento humano você prover um ônibus do que você entregar muda para ela reflorestar a nascente. Então, a sensibilidade e a razão de ser de uma política pública, como eu disse antes, para decorrer de um pacto com a sociedade, nós temos que colocar na balança e entender as verdadeiras ansiedades da população, porque, volto a dizer, o conceito base do plano de gestão distrital é aquilo que eu falei no começo. É a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento humano baseado na biodiversidade e na água. Mas a palavra-chave aí é promoção do desenvolvimento humano. As pessoas têm que ter acesso a serviços públicos de qualidade porque ela está preservando a água. Essa é a métrica da negociação que eu disse, baseado na mesa da justiça socioambiental. Eu te dou uma nascente bem conservada, para contribuir, para gerar 20% do PIB nacional, mas eu quero que meu filho tenha uma escola digna. Legal. Sim. E essa envolve muitas partes, né? A gente tem que trazer academia, temos que trazer associação civil, entidades representativas. Como que se dá esse projeto? E uma coisa, Fabiano, só me permita complementar isso. Porque quando você olha São Francisco Xavier na sua dinâmica de sociedade do dia a dia, você percebe que existe uma série de deficiências e dificuldades. Exato. Né? Porque é um distrito, né, que está agora com essa projeção, né, de atratividade de novos moradores e tal. Então, tem uma série de conflitos ali, a questão de gestão do resíduo. Quanto mais gente vai, mais resíduo gera. Como é que está se equacionando? Então, só para destacar que, embora toda essa potencialidade, um dos principais biomas do planeta, viver ali tem uma série de dificuldades, e o plano de gestão distrital tem que saber enxergar isso e ser propositivo. Sim, é isso, exatamente nesse ponto, porque você pode trabalhar com a população local, mas os visitantes externos não estão nesse contexto. E a crescente do turismo, inclusive com uma urbanização desordenada, a falta de saneamento básico, isso também são complicadores que fazem com que esse trabalho, se ele não se tornar em um fator de multiplicar isso para os visitantes, ele pode correr o risco de, com o tempo, ir minguando, né? Sim. Como que vocês estão vendo a galinha dos ovos de ouro, né? Então, exato. Como lidar com essa complexidade? O que vocês estão vendo aqui, diálogo. A gente está o tempo todo dialogando. Arquitetos, urbanistas, biólogos, geógrafos. Este tem sido... A população, né? Sim, eu digo, no planejamento e a população, com as oficinas, nós nos orgulhamos, me permita muito disso, da nossa capacidade de diálogo, uma coisa tão importante no mundo de hoje. Ninguém é dono da verdade, mas nós juntos estamos chegando mais perto. Juntos, de verdade, né? Trabalhando junto com a comunidade. Manara e eu temos uma relação de trabalho, de respeito e de constante buscas e forças de trazer equipes e tem dado um resultado extremamente positivo. O que ele está dizendo do desenvolvimento econômico e social é incontestável. Mas me permita completar. Você não vê gente preocupada com o lado social, como o Manara está apresentando, pensando no território como um todo. Só pensa no social e ao social e o social. Olha o que acontece em muitos lugares. Tá, tudo bem, mas como é que você faz o social funcionar sem água limpa? E como que você pode ter água limpa sem ter subsídios?
uma coisa que vocês estão vendo aqui é única, é o diálogo de equipes realmente buscando. Isso aqui é uma safra. Nós chegamos num ponto de entendimento muito, muito especial, de orgulho, de respeito, de um desafio imenso, lógico que sim, de situações conflituosas, mas olha o único, uma cidade que é uma referência em tecnologia, que tem um orçamento robusto, que é orgulho desse país, descobriu de repente que também tem uma riqueza inimaginável. Né? A 2 horas de São Paulo você está na vida selvagem e ao mesmo tempo do lado de um centro de tecnologia. Então a inteligência na gestão do território aqui tem a inteligência e as soluções baseadas na natureza naquela encosta. São José dos Campos tem uma responsabilidade para o país. A gente pode sair com uma resposta única. São Paulo, a cidade que é sustentabilidade. Campinas, que é a sustentabilidade. Mas não tem o privilégio que essa São José dos Campos tem. Né? A gente tem opções e essas opções estão sendo tratadas com critério e cuidado. Conhecimento técnico-científico somado com políticas públicas. É isso. E se a gente não aproveitar essa safra, né? Eu vou dar o exemplo que eu citei agora. Resíduo sólido. Né? Eu poderia dar outros tantos exemplos. Né? Nós já falamos aqui a questão fauna silvestre. Em nenhum lugar do Brasil você tem a concentração que traz uma Karen Straia, que é uma das maiores primatólogos do mundo, Fabiano Melo, que sem dúvida nenhuma é o expoente de primatologia no Brasil, né? Os dois trabalhando, equipes e todos ali. O programa Voando, né, que já foi na sua 4ª edição, em 4 anos transformou São Francisco em quase um dos hotspots de Watching Bird do mundo. Né? Então você já vê artesanato acontecendo, já tem toda essa relação, né, do turismo, o turismo é aquela questão do risco e oportunidade. Né? Pode virar um turismo predatório, né, como se bem controlado, mas eu queria só colocar esse outro contexto histórico no que o Beto fala da safra. Né? Então, todos esses profissionais, todas essas cabeças, a fim de fazer um trabalho diferenciado, um bom trabalho, e com um apoio político e também logística e tudo da prefeitura. Fabiano Melo fala isso. Infelizmente, São José dos Campos é um dos raros exemplos no Brasil que o poder público apoia a pesquisa de base. Né? Apoia a fundamentação, né? Desloca carro para estagiário e fazer as suas coletas em campo. Né? Mas, só para destacar, resíduo sólido. Olha só, nós estamos com uma convergência de instituições e cabeças alinhadas lá. Então, vamos lá. Circularidades, que é um projeto de gestão de resíduo para a cidade toda, pilotado no Parque de Inovação Tecnológica com recursos da BDI, a BID, a brasileira, a BDI, né? Desenvolvimento Industrial, em que também está discutindo, analisando a questão dos resíduos em São Francisco. Agora chegou a USP, através de uma parceria prefeitura e reitoria, gabinete da reitoria da USP, porque escolheram São José dos Campos para implantar um modelo de governança de cidades, e um dos 5 eixos temáticos é autogestão de resíduos em São Francisco Xavier. O IRG, junto com a BOL, né, o Fabiano, também levando essa pauta de gestão de resíduos lá. Então, o PGD, se a gente não acertar agora é porque nós somos muito ruins no taco, porque tem tudo para, né, a oportunidade e outra. Todas essas instituições com um espírito convergente. Isso. Né, abrindo mão de egos e vaidades, quer dizer, ainda tem algumas coisinhas que é do espírito humano, não tem jeito. Exato. Mas abrindo mão assim desses egos e vaidades para fazer uma coisa para acertar. Né? Então, nessa pauta, resíduos, que é uma dentro de 50 que o Plano de Gestão Distrital vai ter que abordar, nós estamos com, assim, que local no Brasil que tem tanta gente a fim de fazer coisa boa e para o bem das pessoas. Sim. Perfeito. Bom, na verdade, eu vejo assim, do nosso aspecto de ESG, eu nunca vi um programa, por isso que eu comecei com o social, para ter certeza do meu sentimento. Eu nunca vi um programa que conseguisse unir os 3 pilares de uma forma assim, como você falou, sem o ego, com todo mundo querendo ir por um mesmo caminho.
Porque, de novo, o meio ambiente a gente já sabe, que é o nome do programa, né? O social você está trazendo já, de chegar ali e falar, olha, vamos ter certeza que tem dignidade humana junto com o programa? Porque isso eu não vejo. De novo, eu vivencio o SG até dentro da minha própria empresa e a gente conversa, o RG e tudo mais, né? E a governança de você ter isso aí unido de uma forma tão simples ao ponto, né, da gente aqui juntos, eu fico maravilhado de ver. E ainda unindo os três poderes, né? O poder público, as empresas e a sociedade civil, né? Então é um projeto amplo. Porque, gente, até eu estava falando com o Zé aqui antes, né? Eu e o Fabi, né? O Instituto de Regeneração Global. O que a minha empresa faz? Regenerar. Esse programa de educação que você vai lá ali dentro, com as escolas, o que está sendo feito? Porque a gente não quer regenerar. Né? Eu queria mudar o nome, inclusive, né? Porque se eu tiver que regenerar, porque já está ruim. Então, de novo, parabéns. Acho que é uma honra para a gente, né? Tá aqui. Acho que vai ser um dos programas que vai assim abrir a cabeça e tomara que replique. Né? Porque nós já somos, essa prefeitura aqui, e eu falo de novo, sem demagogia, é um exemplo de governança, é um exemplo de sustentabilidade que precisa ser replicado no Brasil e no mundo. Né? Então eu gostaria de dar os parabéns aí para vocês. Sim, e também falar sobre os próximos passos, né? A gente está chegando ao fim do programa agora aqui, mas eu acho que é legal de deixar essa deixa para quem está nos acompanhando, entender qual que é o caminho a partir daqui. Como que vai se dar o trabalho, quanto tempo vocês esperam concluir, vão ter as audiências públicas, como que é esse processo? Talvez o Manaras comece e comenta. Velho. E de repente, só para complementar, como a sociedade pode participar. Perfeito. Sim. E deve, né? Porque, na verdade, esse é um grande chamamento. Porque eu falo para as pessoas, né? Não se arrependa, eu não fique com cara de ué. Porque no balcão do bar, na mercearia, no dia a dia, a gente... né, questiona coisas, reclama e tal. Essa é a grande oportunidade de você fazer o seu posicionamento. E uma coisa, assim, para dar até parabenizar imensamente a equipe da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Como identidade, como tradição em todas as políticas públicas, São José dos Campos faz como padrão de discussão não só a colheita dessas ansiedades, aquilo que você tem a dizer, mas faz a devolutiva. Então, é um dos únicos municípios que você vai, um plano diretor, um zoneamento, um código de obras, tem caderno de devolutivas. Se no plano diretor a dona Maria pegou, falou o microfone, numa terça-feira à noite, falou, olha, eu quero reclamar porque a minha rua de terra está muito esburacada. Ela vai receber uma resposta sobre essa participação. Né? Então, é um processo aberto, é um grande chamamento. Então, a primeira coisa, essencial, vamos todos participar. Né? Seja através de instituições que tem já o RG, o Regenera, o Território, a Associação de Produtores, todos já estão engajados e cabe mais gente. Né? Associação de bairro, todos terão essa oportunidade. O momento agora, Fabiano, nós elaboramos os diagnósticos. Então foi um trabalho de imersão. A Fundação Toyota indo nas 15 subbacias, levantando dados físico-bióticos, né, outros compondo dados socioeconômico, e aí um grande diagnóstico. Agora estão sendo desempenhadas as oficinas. São oportunidades para ir lá rabiscar mapa e dizer, olha, naquela rua tal, a rua está caindo aos pedaços, ou então a escola está precisando disso. Tudo, para se dizer tudo, né? E até o final do ano nós pretendemos apresentar, até dezembro, um primeiro boneco, né? Um primeiro pacote de informações para subsidiar o processo depois para caminhar para a conclusão, que aí sim, audiências públicas, aquele rito todo, para fazer a última colheita e apresentar a fase propositiva, que aí é o caderno técnico, que é decodificado em artigos, porque é uma lei, né? Que daí vai para a Câmara, vai tramitar na Câmara. Então, resumindo, fechar o diagnóstico agora, começar as discussões públicas, é o grande chamamento. Então,
repetindo de novo, nós falamos tanto da Dona Maria e do seu Zé. Dona Maria e do seu Zé estão convidados, né, a participar desse grande chamamento e também aí fazer o caderno de propostas, né, o caderno propositivo, e finalizar com as audiências públicas e fechar o documento que vai ser tramitado para a Câmara Municipal. Perfeito. E para o Instituto Toyota, como está a expectativa? Quais os próximos passos de vocês? Como que está esse trabalho? Na verdade, é aprofundando exatamente o que o Manara está dizendo. Indo a campo, aprofundando todos os dados. Agora a gente está trabalhando o capítulo de bioeconomia especialmente. Nós tivemos ontem uma primeira oficina específica. Quero aqui reconhecer a importância da nossa parceria com o Instituto Amazônia 4.0, que está criando um subprograma Mata Atlântica 4.0 dentro do Distrito de São Francisco Xavier, pensando formas de agregar valores com tecnologia e parcimônia. Isso é uma coisa muito diferenciada. O professor Ismael Nobre, a Bárbara Ferreira, a equipe do Amazônia 4.0 olham para este tesouro, e eles estão aqui em São José dos Campos, dizendo, olha, nós podemos cuidar dos ovos dessa galinha de ovos de ouro com devido cuidado, com parcimônia, com conhecimento técnico-científico. Então, nós temos aqui um momento em que a Embraer, o INPE, o ITA, o CTA, os grandes polos, os centros de tecnologia, vai se encontrar com a biodiversidade e as soluções baseadas na natureza, trazendo o melhor do conhecimento de todas as áreas, né? Essa multidisciplinaridade, essa junção de forças nos orgulha muito, e a Fundação Toyota do Brasil e sua parceira Fundepag na gestão de contratos, de organização de processos, e todos que estão sendo aqui citados, né, estão formando um coletivo único, de muito orgulho para a equipe técnica, para o projeto, para o plano de gestão distrital. Nós temos um apreço muito grande por isto, porque a gente tem certeza que isto serve como exemplo de políticas públicas para o nosso país. Eu acho que cada município precisa se entender como ente federado. Sim. E São José está fazendo isso é orgulho para nós e para os municípios vizinhos. Sapucaí-Mirim, que é a vizinha de São Francisco Xavier, Gonçalves, Santo Antônio do Pinhal, que está dentro da região metropolitana. Todo mundo está atento numa outra São José. A São José da tecnologia, da sofisticação, da pujança econômica, mas também da conservação da biodiversidade. Eu só vou contar a historinha do Ismael Nobre. Tem que contar a história. Quando estava, né, eu e o Beto ficamos conversando muito, quebrando pau desgraçado para ver, né, qual que era o eixo de bioeconomia, porque é um assunto novo. Não existe complexo. Não existe exemplos, não existe, né? Então, como é que nós vamos colocar essa parte estruturante nesse tripé aí, porque depende muito desse novo conceito. Aí, Marcelo Cardoso, sim, do Regenera, falou, olha, fala com o Ismael, porque o Ismael tem o Amazônia 4.0, que é um programa fantástico, né? Implementado já com grandes resultados na Amazônia. E aí eu pego o telefone e liguei para o professor Dr. Ismael Nobre, falei, sou secretário de São José dos Campos e eu gostaria de conversar sobre uma oportunidade que nós estamos aqui elaborando uma política pública em São Francisco Xavier. Eu sei que o senhor fica aí no Pará, né, na coisa, tal. Quando o senhor estiver aqui por São Paulo, para a gente ter uma oportunidade, ele falou, secretário, sabe qual é a sede do Amazônia 4.0? São José dos Campos. Exato, né? Então, isso que São José dos Campos é uma referência, né? E ele falou, olha, é tão convergente a proposta que você está me trazendo, porque eu tenho aqui na prateleira pronto o Mata Atlântica 4.0 e só preciso de um local para implementar. Eu falei, vamos implementar no quintal de casa, então. Ele falou, tá topado. Aí, nasceu assim. Eu achando que falando com ele lá na Amazônia, ele aqui, vizinho, aqui na Univap, em São José dos Campos. Mas isso é São José dos Campos, né? Essa de oportunidade, de insights, de criatividade, os pensários de aqui, né? O Parque de Inovação Tecnológica. São José realmente nos orgulha muito em razão assim dessa pujança de saberes, né, que a gente pode contar com as organizações. Então, aqui só para ir encerrando, né, essas organizações parceiras, né, sempre insistir nisso, que sejam ONGs, institutos, associação de bairro, o quanto que é fundamental a participação desse grupo todo,
para que isso não seja um documento que saia de dentro da prefeitura, mas que seja um pacto com a sociedade, que saia da sociedade de São Francisco Xavier, da comunidade de São Francisco, uma política pública que represente as suas ansiedades, os seus sonhos e São Francisco que nós queremos. Pô, perfeito. A produção já está nos dando toquezinho ali que chega o momento final, mas a gente não informou nossos entrevistados que temos uma pergunta final aqui, uma pergunta surpresa aqui, que a gente faz a todos os entrevistados, que é uma reflexão interna sobre o trabalho. Então eu queria que o Luizão fizesse para vocês, para que a gente possa encerrar o... Na verdade, essa pergunta, óbvio que ela é reflexiva, né? Mas ela também era para vocês mostrarem para gente, né? Para gente aqui, como entrevistador, como nesse bate-papo, mas para inspirar também, né? Para quem está nos ouvindo, tal, para quem está nos vendo. Qual é a maior lição que esse projeto traz para vocês pessoalmente, né? O que acho que motiva isso? Cada vez mais eu vejo o seu vídeo lá, você nas fotos que o Maurício até nos mandou, nos vídeos. A empolgação, é claro que você está no seu ambiente, é claro que você está com aquela felicidade de trazer, é legal, é pungente ver isso, né? Mas qual é a maior lição que isso tudo trouxe, ou está trazendo? Né? Bom, para mim, um fato. Nós estamos vivendo hoje um momento muito crítico de mudanças climáticas, de desalento, mas ao mesmo tempo é importante lembrar, a vida está presente no planeta. Nós temos centros urbanos gigantescos como São José dos Campos e temos a Serra da Mantiqueira. Mais de 200 paisagens do mundo, tem mais da metade das áreas conservadas e um potencial imenso de ser restaurado. Sim. Se a gente une os 3 poderes de uma comunidade, os 3 poderes são o poder econômico, o poder político e o poder do conhecimento, com respeito, com reconhecimento um do outro, como a gente está tendo essa experiência singular, nós temos todas as possibilidades de fruição da vida de uma maneira diferenciada. Para mim, a experiência é esta. Nesses anos todos que eu trabalho com conservação da biodiversidade, em consultorias com diversas empresas, eu especialmente tenho um orgulho muito grande desta confluência desses 3 poderes, né? Com um respeito absolutamente singular. A gente conseguiu chegar no ponto em que nos entendemos para avançarmos nesse esforço. E a grande mensagem que São José e São Francisco Xavier têm é que vale a pena porque a vida está presente. Nós trabalhamos pela metade cheia de água do copo, não pela metade vazia. Perfeito. O mundo está o tempo todo discutindo catástrofes, mas a vida está aqui. Se a gente fizer um pouco, estamos fazendo, ela vai devolver tudo aquilo que nós precisamos, né? Perfeito. Perfeito. E você, Manara, esse trabalho todo que você tem feito há vários anos, o que esse trabalho nessa área, em todas essas partes, te ensinou? A maior lição que esse trabalho nessa área de sustentabilidade, meio ambiente ensinou? Acho que é possível, né? Eu gosto muito, fico além da honra, né, da oportunidade que São José dos Campos tem me dado desse grande aprendizado, porque me faltava na minha carreira, né, já sou velhinho de trecho, né? Então na minha carreira faltava esse olhar, né, do gestor público, né? E isso também foi um grande ganho, porque eu tinha uma série de preconceitos quando eu olhava de fora a questão da gestão pública, né? Então me mostrou, né, como é importante você ter essa oportunidade de ter uma máquina como São José dos Campos para poder realizar aquilo que é o bem para as pessoas e para, né, para a paisagem, para o todo. Mas especificamente nisso, eu acho que nós estamos no caminho certo. Tem me mostrado cada vez mais. Se nós olharmos há 20 anos, o mecanismo de gestão de bacias hidrográficas era uma coisa muito cartesiana. Era o pau de macarrão na cabeça, esfregando o Código Florestal na cara de todo mundo, falando ou você preserva ou você vai preso, esteja preso, ter multa. Comando e controle. Comando e controle total. Avançamos um pouco, pisamos um pouquinho fora da caixinha do comando e controle com o PSA. Com o pagamento do serviço ambiental, que foi a primeira vez em que a sociedade, nos seus segmentos, o urbano, olhou para o rural e falou, vem aqui, você é nosso parceiro. Né? E agora, né, essa proposta é para além do PSA. É um grande acordo, um grande
novo modelo de pacto. Então nós estamos no momento de dar um passo além do PSA. É isso que eu vejo como o grande legado que essa estratégia tem potencial de nos entregar, que é uma relação entre segmentos, o urbano, o rural, né, alinhados a bem do enfrentamento da mudança climática, a bem de equacionar a gravidade das crises hídricas, né? Então, porque, só rapidamente, há 50 anos o Brasil viveu um modelo de desenvolvimento que determinou na cabeça das pessoas que o urbano é bom e moderno, o rural é ruim e atrasado. Então, hoje, o urbano tem que olhar, esse urbano rico, tem que olhar para o seu primo pobre, que é o primo rural, e falar, eu preciso de você, porque eu não sobrevivo sem você. Então, vamos compartilhar a nova gestão da economia, seja o nome bioeconomia, economia compartilhada, esses conceitos novos, trazendo o seguinte: vem para cá, eu te ofereço serviços de qualidade e você me dá o que é essencial para mim, que é a água, a qualidade de vida, o valor da biodiversidade, porque sem isso ninguém sobrevive. Então nós estamos a um passo de colocar isso em política pública, em artigos, em garantir como lei que o gestor público cumpra, que o setor produtivo cumpra, que a sociedade toda ganhe. Então esse é o principal legado que eu acho que nós estamos com uma oportunidade ímpar na mão de chegar um passo além, né? Porque isso vai ser realmente um legado para nós, gestores ambientais. Eu gosto até de trazer aqui o Ailton Krenak, que diz que o futuro é ancestral, né? Então, a gente tem que recuperar, realmente dar esse olhar ali para... Eu gostaria até de tomar liberdade aqui, Fabi. Hoje é 22 de outubro, já convidar vocês para o dia 22 de outubro de 2025, para a gente ter, de repente, uma fotografia, né, do que aconteceu. Com muito prazer. Conto com você para o terceiro, vai ficar 12 anos ali na Secretaria do Meio Ambiente. Vamos lá, tem fatores, tem vários fatores aí, mas a torcida está aqui. Boa demais. Bom, então gostaríamos de agradecer muito a presença, Beto, Manara, foi uma honra recebê-los, Luizão. E sigamos para o próximo ESG na Prática. Todos que estão nos acompanhando, fique agora com um vídeo de apresentação do projeto da Fundação Toyota, que mostra um pouquinho do aspecto desse projeto São Francisco Xavier. Então, agradecer a todos, siga o portal SP Rio Mais e vamos em frente. Até o próximo ESG na Prática. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Até a próxima. Viver. Deixar viver. Ajudar a viver. Restaurar uma floresta é devolver o território à natureza. Pesquisadores do projeto Águas da Mantiqueira, da Fundação Toyota do Brasil, conduzem a restauração ecológica nessa cordilheira localizada entre os estados de São Paulo, Minas e Rio. A cada ano, em cada hectare, centenas de espécies de plantas e animais retornam ao seu habitat. A cada ano, em cada hectare, as comunidades humanas aprendem com o retorno da biodiversidade a ler a mais incrível das bibliotecas escritas pela evolução da vida neste planeta. A cada ano, em cada hectare, dezenas de toneladas de CO2 são retidas e o clima e a vida respiram melhor. Ao alugar um veículo, você contribui para a manutenção da vida. Quinto, Toyota por assinatura.